mesmo me inscrevi no programa. Ah, sim. Eu querendo ir para algum meio, eu sempre trabalhei a minha cabeça desde pequeno, desde quando eu comecei a entrar na aula de violão, que eu queria algo mais, sabe? Uhum. Eu queria ir na TV, eu queria estar no... Você não tava começando o negócio pra brincadeira, né? Não, eu realmente queria, eu sabia, eu tava me preparando psicologicamente, entrevista, eu sempre quis, sabe? E aí, eu fiz especificamente pro Matheus Cauã, porque eu sabia que tinha um quadro e tal, então eu fui lá e me inscrevi. Só que eu fui burro, né? Porque o quadro é pra ser surpresa, então não faz sentido eu me inscrever, né? Aí, uma surpresa pra mim mesmo. Só que foi aí onde que eu cheguei lá realmente sendo surpreso, porque eles contataram a minha irmã, né? Aí eles foram espertos, né? Mas você desconfiava um pouquinho? Cara, não desconfiava, Nada? porque eu me inscrevi, tinha um ano já que eu tinha me inscrito nisso. Então, Aí depois que você se inscreveu, já se passou quase um ano. Depois de um ano é que Foi. entraram em contato. Depois de um ano que... foi o seguinte, eu tava na escola, né, no Bom Jesus, e aí a diretora, que era a Leda da época, ela me perguntou se eu tinha me inscrito num site de mensagens. Eu, não, é porque entraram em contato com a gente. Eu, não tô sabendo nada não. Ela, então tá ok. Depois disso ficou por isso. Só que isso já fazia parte dos planos deles, né? Sim. Depois eu fui entender que aí era só um jeito de chegar na diretora, daí pra chegar despistar você. É um outro quadro, é uma outra coisa, é uma outra situação. Isso. E quando você foi, você nem passava pela cabeça que poderia ser. É porque, cara, eles foram muito inteligentes nos detalhes. Porque aí saiu um sorteio no Facebook, na época, do Matheus Cauã, que era para ir pro lançamento do DVD deles. Então, você tinha que escrever no e-mail o porquê que você tinha que ir. Aí tinha que ser criativo, né? Aí a minha irmã, que já tava sabendo do que era, aquilo lá era tudo armado pra eu me inscrever e ter um porquê eu ir pro lançamento do DVD. Até então não era nem Caldeirão. E aí, acho até interessante que eles falam que mesmo se realmente fosse uma promoção, o meu foi muito criativo também. Aí eu fiz eu acho que até hoje eu tenho um e-mail lá. Eu fiz falando o porquê, colocando frases das músicas dele, sabe? Aí eu preciso ir aí eu colocava um trecho de uma música. Aí eles acharam interessante, né? Foi bem criativo. E foi bem criativo. Aí, enfim, aí eu passei, né? Como hora, aí eu podia levar um acompanhante, no caso era minha irmã, né? E também, nessa promoção, eram 3 pessoas sorteadas e as 3 também podiam levar um acompanhante. Essas 2 pessoas a mais, elas realmente foram selecionadas, ficaram no mesmo hotel, foram pro mesmo lugar pra eu não desconfiar de nada, porque eram realmente fãs, sabe? Aí eu achei muito interessante isso também. Então, em nenhum momento eu desconfiei, porque as pessoas que estavam ao meu redor realmente estavam pra ver o Matheus Cauã, tava naquela ansiedade, entendeu? Cara, engenhoso pra caramba. Muito interessante. Engenhoso. Interessante pra caramba. Então, com certeza, as outras 2 pessoas também talvez nem sabia que ia existir um negócio pra você. Não sabia. Ali. O assunto era Matheus e Cauã, que queria ver. Até então a gente não sabia o que ia acontecer. Sabia que era no Rio de Janeiro e ia ter uma gravação. Eu nem sabia que tinha o estúdio da Globo, era no Rio. Pra mim era São Paulo. Eu nem me toquei nisso. E aí eu fui pro hotel, todo mundo foi, né? E aí a gente ficou um dia normal, até então nada aconteceu. No segundo dia, já era o dia que iria pro lançamento da gravação, que seria lá na praia, na orla, não sei muito bem. Antes disso, eles avisaram que iriam gravar um programa. Que aí também a gente já tava lá, já iria gravar. Já ia lá junto também pra conhecer. Aí até então, só quando eu cheguei lá que eu vi que era o Caldeirão. Mas também eu fui tratado normal. Fiquei numa fila 1 hora. Botou pra sofrer. Eu fui com a camisa. Eu lembro da minha irmã perguntando pra eles lá: pode ir com qualquer camisa, qualquer tipo? Aí eles responderam que sim, não tem problema. Eu fui com a camisa grandona, escrita Polo. E não pode, né? Emissora de TV não pode. Aí eu lembro que na fila, ele chegou algum produtor: não pode propaganda no coisa. Aí eu já comecei a ficar nervoso. Não, velho, que eu... E agora? E minha irmã ficou muito brava.
chorando, bravo e mandando mensagem. Eu, calma, pra que isso? É só trocar. Eles falaram que tinha tinha roupas lá, entendeu? Ela, não, ele vai com a roupa, porque eu perguntei e tal. Eu, não precisa, eu só vou ficar sentado assistindo, não tem porquê. Aí depois eu fui entender, né? O porquê ela tava se preocupando. Aí eles conseguiram uma roupa lá, né? Normal. E isso a tua irmã já sabia de tudo, né? Ela pensou assim, vai dar tudo errado agora. Não, ela tava chorando demais, não precisa disso, pra que isso? Aí tu pensava assim, será que é mais fã do que eu? Pra que isso tudo? Que negócio é esse? Aí eu fiquei um tempão na fila, normal. E a gente entrou e eu sentei mais lá pra frente, lá. E aí chegou o produtor, né? Olha, pessoas pra cá, quem tá de preto pra frente, não sei o que lá. E foi me colocando meio pra trás, né? Eu e minha irmã e a turma todinha. Nem sabia que aquele lugar já tinha a seta que ia descer, né? Se eu olhasse pra cima, talvez eu prestaria atenção, porque eu já conhecia o quadro, né? E aí, cara, foi umas 4 horas de gravação. Porque foram 2 programas. E o meu momento só foi no último. Então, nem se eu pudesse realmente pensar, vai acontecer alguma coisa... Eu não iria prestar atenção naquela fila de 1 hora, com as roupas dando errado, normal. E 4 horas de programa já tava cansativo. Aí a gente gravou um programa. E aí chegou no outro que já era o Matheus Cauã. Aí lançamento e tal. Aí eles foram falar que tinha um lançamento de uma música nova que eles iriam cantar. Mais uma música, né? Que vai ser o lançamento do DVD. E aí foi quando tudo aconteceu, né? Aí eles cantaram. Eu lembro que até hoje eu tenho um vídeo do Snapchat, porque era a época do Snapchat. E eu tava filmando, né? Uma música lançamento nova, eu ia filmar. Aí eu lembro que eles começaram a tocar a melodia. E tu não sacou ainda, porque eu percebi no vídeo que tu ainda não entendeu. Não. Aí quando eles começaram a cantar, é muito engraçado. Eu comecei a cantar. Agora eu vou te contar. Aí eu olhei assim pra minha irmã, rapidão. Aí caiu a ficha, né? Caramba. Aí é engraçado que eu falei lá, acho que eu falei no vídeo, essa música é minha. Que é igual o nome do quadro. Foi, essa música é minha. Aí realmente, Caramba. Depois aí